E aí pessoal do YouTube, Fox, sou a Bernária, e nesse vídeo eu falo algumas teorias do que pode acontecer no próximo episódio do Walking Dead, que no caso vai ser o episódio 14 da quarta temporada. Então, pelo que podemos ver pelas promos e pelas sneak peeks que foram lançadas durante essa semana, até agora, deu pra ver que esse episódio só vai se focar em um grupo, que no caso vai ser o grupo da Carol, Tyrese, Micah, Lizzie e Judith. Então nós teremos um grupo de 5 pessoas. De acordo com as promos, deu pra ver que o grupo ainda vai estar presente na floresta, que foi o último local que eles foram focados durante o episódio 10. Em relação aos personagens e o que pode acontecer nesse episódio, provavelmente será revelado quem é o verdadeiro assassino responsável pela morte da Karen e do David, né? Porque algumas pessoas estão dizendo que não foi a Carol, que ela disse que foi assassina para tentar proteger a Micah e a Lizzie. Então, se realmente não foi a Carol, provavelmente vai ser revelado para o telespectador quem foi realmente o responsável pela morte dos dois. Mas, infelizmente, né, na minha opinião, eu acho que isso não vai ser revelado para o Tyrese. Eu acho que isso ainda vai ser guardado para um dos episódios finais, para ter um grande choque assim, em relação, por base das emoções do Tyrese, o que provavelmente vai ser a reação dele por base disso, né? Em relação a Carol, provavelmente ela vai tentar esconder a verdade, né, por trás da morte da Karen e do David para o Tyrese, né? No caso, se o responsável realmente foi a Carol ou se foi uma das crianças, provavelmente ela vai ser responsável para tentar guardar esse segredo, vendo que ela está muito próxima de sua vítima, né? Que no caso foi o Tyrese, né? Que assim, pô, se ele descobrir a verdade, fudeu, né? Ele pode acabar ficando louco ou tentar atacar uma das 3 pessoas, né? Então a Carol meio que vai ficar com medo disso. Se ela realmente for a responsável, ela vai ter realmente motivos para esconder a verdade, mas se for as crianças, eu não acredito que o Tyrese possa fazer alguma coisa a respeito, né? No caso da Carol, talvez ele possa fazer algo a respeito, eu não sei, mas a Carol, no caso, vai tentar esconder isso dele, provavelmente. Em um certo ponto do episódio, provavelmente o grupo vai separar em 2, que no caso vai ficar Carol e Micah, e Tyrese, Lizzie e Judith. Não sei se eles vão se separar para tentar procurar suprimentos, etc., mas vai ter um momento que o grupo vai estar separado, né? Então vai estar meio que o Tyrese, a Lizzie e a Judith, e a Carol e a Micah. Em questão do Tyrese, provavelmente ele vai se demonstrar muito mais afetuoso em questão de cuidar das 2 crianças, antes da possível separação do grupo, né? Que possivelmente o grupo vai se separar. E por base do encontro dele com a Carol, ele vai se sentir um pouco mais seguro, e talvez por base dessa segurança, talvez ele comece a se abrir mais, principalmente falando em questão da morte da Karen e do David. Um ponto que talvez seja muito sensível para a Carol, que ela tentou defender a morte delas, possivelmente, né, dizendo que ela foi a responsável, mas eu não acho que ela vai revelar isso para ele nesse episódio. Provavelmente, eu não sei ao certo, mas talvez a Micah pode morrer nesse episódio, porque tem uma cena de um Walker indo em direção a ela, sendo que ela estava caída no chão. Então, e a Carol talvez esteja observando esse momento. Então, provavelmente a Carol vai deixar ela morrer para tentar sobreviver. Não sei ao certo o que pode acontecer, mas eu acho que a Micah pode morrer nesse episódio. Em questão da Lizzie, por base dessa separação do grupo, tem uma grande chance da Lizzie ser responsável por cuidar da Judith. E por base do que ela fez no episódio 10, talvez ela demonstre mais ainda o seu lado psicótico, assim, questão de sentir prazer em matar pessoas e etc. E talvez ela possa fazer algo a respeito da Judith, né? Porque ela tentou matar a Judith na última aparição dela, então eu não sei exatamente se isso vai ocorrer novamente nesse episódio, mas talvez possa ocorrer. Em questão de grupos novos, assim, eu não acho que isso possa surgir. Eu acho que esse episódio vai estar mais focado em questões psicológicas, como os últimos episódios, que no caso vai ser a verdade por trás da morte da Karen e do David, a questão da Carol se tornar tão fria assim, em questão de matar, e possivelmente uma pequena mudança em sua personalidade diante do comportamento do Tyrese por base da morte da Karen e do David, o comportamento das crianças, né, nesse mundo apocalíptico, um maior desenvolvimento, e a questão de como eles vão sobreviver tendo uma criança, né, tendo um bebê aos cuidados dos mesmos, né. Teve uma sneak peek que mostrou uma casa, né, uma câmera estava meio que filmando a parte de dentro de uma casa, e mostrou no lado de fora, né, quando filmou uma janela, mostrou uma criança correndo com um zumbi, brincando de pique-pega ou algo assim, e ela estava meio que se divertindo. E isso meio que fez todo mundo pensar, porra, provavelmente é a Lizzie brincando com algum zumbi, porque ela é maluca, etc. Mas na minha opinião, né, eu tentei comparar isso com a questão do passado da Michonne, né, que no caso ela começou a imaginar tudo o que ela
vivia, né, no passado, com alguns fragmentos, né, do presente, que no caso são zumbis, a questão da morte dos amigos, a questão da perda deles, a questão deles estarem sem braços, a katana, etc. E por base disso eu consegui deduzir que talvez essa cena seja, na real, um flashback, né, da memória, né, do passado da Carol antes do apocalipse começar, do apocalipse zumbi começar. E talvez aquela criança brincando com zumbi seja a própria Sofia brincando com o pai zumbificado, né? Misturando o passado com alguns fragmentos do presente, que no caso foram acontecimentos da primeira temporada e início da segunda, né? Que no caso foi a morte da Sofia e a morte do pai durante a primeira temporada. Então talvez quando a Carol começar a lembrar do passado, ela talvez se lembre disso tudo, talvez isso seja um pesadelo, e ela misture tudo isso, mostrando a Sofia brincando com o pai, etc. E a casa delas no meio da floresta. Então talvez isso possa mudar um pouco a personalidade da Carol, deixando ela um pouco mais sensível, principalmente questão da empatia, né? Ela vai começar a entender a dor dos outros, vai começar a pensar antes de agir de uma forma tão psicótica, né? Mas de qualquer maneira, esse episódio tem tudo pra ser bom. Tem zumbi, vai ter desenvolvimento de vários personagens diferentes, que no caso vai ter, duas crianças psicóticas, um bebê que só sabe chorar, a questão do Tyrese, a questão da morte da Karen e do David, a Carol, né, que talvez, não sabemos ainda, talvez possa ser responsável pela morte dos dois, etc. Então esse episódio tem de tudo para ser interessante. Em questão do final do episódio, provavelmente eles vão encontrar o tão esperado Terminus, né, que eles encontraram uma placa falando sobre o Terminus no episódio 10, e provavelmente eles vão encontrar esse local no final desse episódio, ou talvez algo que aproxime eles mais desse local. Então, essas são as minhas teorias do que pode acontecer no próximo episódio do Walking Dead. Foco, sou o BR, partindo até o próximo vídeo, valeu!